A vida não te deve nada e o mundo não gira ao seu redor. Isso é que eu sempre digo às pessoas. Porque se algo der errado, eu espero que tu não culpes as pessoas, não culpes o destino ou até mesmo não culpes quem realmente te apoiou e te deixou. Porque há uma verdade aqui a ser dita e que você e eu precisamos saber. O que acontece muitas vezes é que nós devemos enfrentar a dura verdade e ser resiliente. Isso significa dizer que na vida, nós quando acontece um determinado infortúnio, quando acontece um determinado acidente, temos a velha mania de culpar ou de encontrar responsáveis pelo acidente que aconteceu ou até mesmo pela situação que acabou de acontecer. Eu não sei se isso é próprio do africano ou também acontece com os europeus, mas no meu ponto de vista, isso não acontece muito com os europeus, porque eu acabei perguntando e convivendo com certos europeus e alguns ocidentais, nomeadamente alguns homens dos Estados Unidos da América, e acabei vendo que isso não acontece porque eles já deixaram estes hábitos e costumes de culpar ou de encontrar culpado a long time, ou há muitos anos, ou há muito tempo. Por que eles já deixaram isso? Porque eles notaram uma coisa e conseguiram definir e determinar que devem somente acreditar para ser próspero e investir em educação, política e na sua própria sociedade. Educação política e na sua própria sociedade. Com isto, eles acabaram tendo uma visão diferente de que as coisas realmente e afinal de contas não dependem daqueles que nos ensinaram há muito tempo para poder atrasar o nosso desenvolvimento, que é que realmente as coisas não dependem de Deus. As coisas na Terra dependem pura e simplesmente da sua capacidade mental para desenvolver qualquer coisa que você queira criar, porque o nosso cérebro acaba sendo infinitamente inteligente e capaz de criar diversas coisas, assim como Elon Musk está fazendo diferença no mundo, assim como países com dimensão continental estão a fazer diferença no mundo, países que são considerados 90 ou 60% ateus são os mais bem-sucedidos a nível mundial. Estados Unidos não tem muito a religião como patente, pois embora eles tenham sempre aquele trust, the trust of God, né? A verdade por Deus e tudo mais, pois embora eles tenham essa característica de sempre Deus em primeiro lugar, mais países como Suécia, Suíça, Austrália, que são países considerados ateus, são os mais bem sucedidos e mais bem desenvolvidos a nível mundial e financeiramente estão todos muito bem. Por que eles estão bem? Porque eles acreditaram que as igrejas servem pura e simplesmente, no meu ponto de vista, que não deve refletir ser opinião de terceiros. As igrejas muitas vezes, principalmente em África, servem para atrasar o desenvolvimento dos africanos. Por quê? Não é normal que nós vemos hoje jovens de 20, 35 anos de idade ainda acredita que é só ir à igreja que as coisas na vida dele vão mudar sem qualquer esforço. E há muitos até que ainda não trabalham porque acreditam que a igreja vai mudar, a igreja vai acabar mudando a sua vida sem ele prestar nenhum tipo de serviço. E isso acaba deixando-nos, como africano, 20, 30, 15 anos mais retardados que os europeus e os ocidentais. Muitas vezes
podemos aqui também afirmar que se realmente o que importa é como você responde e não o que acontece, isso determina a sua capacidade de resiliência e a sua capacidade de quê? De resolver certos problemas. Quando você, como provedor da família, quando você, como jovem provedor, começa a enfrentar a realidade e a não encontrar desculpa para a resolução de certos e determinados assuntos na tua vida, aí podemos ver e podemos começar a encontrar a verdadeira característica do ser humano, que é a questão da responsabilidade, que é a questão da responsabilidade. E eu aqui, particularmente como jovem, tenho esta capacidade de trazer um conteúdo que pode ajudar também jovens que estão na mesma faixa etária que eu e que acreditam que as coisas podem mudar, mas elas não vão mudar da noite para o dia se não haver um começo. É necessário que haja um princípio para depois melhorarmos o que temos feito ao longo do tempo, porque é com o tempo, é com o esforço da repetição que encontramos a perfeição, ok? É com o esforço da repetição que muitas vezes acabamos encontrando o resultado da perfeição, e tendo a perfeição misturado com a inteligência e com o processo de construção, que acaba sendo o maior pilar da contribuição para o desenvolvimento intelectual e não só desenvolvimento de conexões e network da vida de qualquer cidadão, não daqueles que acreditam na igreja, claro, não daqueles que acreditam muito em Deus, claro, porque quanto mais acreditares em Deus e trabalhares menos na sua vida, tu vais ver que há realmente um determinado atraso no teu desenvolvimento financeiro. E isso acontece porque muitas vezes você vai querer cumprir certos mandamentos bíblicos que os teus próprios pastores ou até mesmo os teus próprios anciãos ou os teus padres, e realmente nos bastidores eles não acabam cumprindo, ok? Eles não acabam cumprindo esse tipo de regulamentos da igreja que eles metem para os fiéis, que você tem que ficar na rua para pregar ou para trazer mais elementos na igreja, e acabas perdendo o teu dia todo na rua, né, evangelizando os moços que estão aí trabalhar, que já notas uma grande diferença de quem vai trabalhar e quem está a evangelizar para trazer crentes ou para trazer fiéis na igreja. Isso já mostra muita diferença e podemos ver também já uma grande diferença na vida destes dois elementos. Quando tu caíres na real, muitas vezes acaba sendo tarde. Eu tenho pessoas que, digamos, conhecidos, que eu particularmente levava oportunidades de negócio para ele, levava oportunidades de trabalho, ele rejeitava tudo porque dizia que a igreja não permite fazer esse tipo de trabalho. Mas ele estava a passar fome, estava a passar necessidade, preferia cumprir a palavra da igreja ou preferia cumprir os regulamentos da igreja do que realmente ir trabalhar. Portanto, eu digo sempre, nós somos o nosso próprio combustível. Devemos acreditar em nós e neste momento não é momento para acreditar em Deus. Por quê? Porque no meu ponto de vista, agora até 2030, deste momento até 2030, muita coisa vai mudar. São 5 anos que nós temos para fazer dinheiro, tanto na internet quanto fazer dinheiro de forma desorganizada, porque o mundo vai mudar e espero que você esteja preparado para o que vai acontecer daqui para frente. Meu nome é Garcia Marvin, foi mais um vídeo do canal Marvin Studio e até ao próximo vídeo. O título deste vídeo é Aceite a realidade como ela é e não como você gostaria que fosse. A vida não te deve nada. Estamos juntos e até o próximo vídeo. One.